Olá pessoal, boa noite, tudo bem com todos? A gente espera que sim. Mais uma vez aqui para o nosso estudo de A Gênese, Allan Kardec, pedindo a Jesus, ao Mestre de Amor, que nos traga paz, nos ajude em nossos afazeres e que possamos, Senhor, estar sempre condizentes com vossa lei, com vosso amor. Obrigado, que assim seja. Amigos, dando continuidade aos nossos estudos, a gente está fazendo atualmente o capítulo número 13, né, do livro A Gênese. O livro é esse aqui, ó. Tá bom? Capítulo 13 que fala dos caracteres dos milagres. Quais milagres? Os milagres bíblicos, né? Novo Testamento, os milagres atribuídos a Jesus, né? Os milagres que Jesus praticou. E a gente vai, em verdade, o que Allan Kardec propõe nesse capítulo, né? Ele propõe uma abordagem diferente sobre a questão dos milagres. Até então, acreditavam-se que os milagres fossem coisas de outro mundo, paranormais, né? Mágicos, né? Fora completamente da nossa realidade. E o que Allan Kardec propõe, junto ao seu pensamento racional, apesar de uma fé inabalável, Allan Kardec nos propõe que não existe nada que esteja fora da natureza. Se ele acontece, acontece porque ele está embasado pelas leis do Criador, pelas leis de Deus. Então não tem nada de que tenha acontecido de fato que não tem uma explicação plausível. Talvez não exista essa explicação ainda, né? A humanidade não compreenda de fato, mas as explicações são racionais e elas existem. A proposta é essa, é tirar a questão mística, né, dos milagres. Lendo então a sequência que a gente parou na semana passada, capítulo 4, item 4 do capítulo 13. O Espiritismo vem, por sua vez, fazer o que cada ciência fez quando surgiu: revelar novas leis da natureza e, consequentemente, explicar os fenômenos da competência delas. Existem novas leis que a gente não conhece, que são baseados na lei de amor, na lei de Deus, né? Que é o todo. Existem partes dessa lei que a humanidade não conhece. E a gente tem muita pretensão, quanto humanos, de achar que conhece tudo, né? Só porque a gente não enxerga com os olhos físicos, aquilo não existe. Isso é orgulho, né, meus amigos? Não sei se vocês concordam comigo. Orgulho e vaidade. Continua Allan Kardec. É certo que esses fenômenos se prendem à existência dos espíritos e à sua intervenção no mundo material. E é precisamente nisso, dizem alguns, que consiste o sobrenatural, né? Então, assim, se as coisas acontecem sem que eu possa enxergar com os meus olhos físicos, ou tocar com as minhas mãos, né? Ou sentir o cheiro com as minhas narinas e por aí vai, isso não existe. É o que Kardec propõe exatamente o contrário, né? Não existe aos nossos olhos, mas existe perante leis que ainda não nos foram reveladas. Por quê? Talvez pela nossa maturidade, de dizer não para coisas que realmente não conhecemos. Por que não conhecer? É fácil você dizer, eu com certeza estou falando aqui a espíritas, mas imagino que a gente estivesse falando para outra plateia, para uma plateia de outra religião. Se você falasse sobre reencarnação, imortalidade da alma, vidas sucessivas e por aí vai, provavelmente você receberia vaias, ou no mínimo, uma certa desconfiança. Agora, como é que alguém pode emitir algum juízo sem o conhecimento de fato e aprofundado? É a proposta de Allan Kardec desde o início. Você quer ser um
uma pessoa que é contra o espiritismo, né? Uma pessoa contraditória ao espiritismo, ok, eu só aceito a crítica de quem leu tudo, conhece tudo e aferiu valor a tudo. Conferiu e disse que mesmo assim não está, não tem razão de existir a ciência espírita, aí tudo bem, aí dá para discutir. Sem isso não tem como discutir. Como é que você vai falar de algo que você não conhece? Algo que você acha? A não ser que você fale a respeito da sua religião, da sua maneira de pensar, sem emitir justo valor a respeito da outra. Né? Kardec continua. No entanto, para se fazer essa afirmação, necessário provar que os espíritos e sua manifestação são contrárias às leis da natureza. É o que eu acabei de falar. Né? Para você afirmar que não existe, você tem que afirmar que os espíritos e todas as suas manifestações são contrárias às leis da natureza que você não conhece. Então não dá para afirmar isso. O espírito é apenas uma alma que sobreviveu ao corpo. É o ser principal que já não morre, ao passo que o corpo é apenas um acessório que se destrói. Quando a gente vê Allan Kardec falando desse jeito, né, tratando o nosso corpo físico como sendo uma veste, para alguns pode parecer indiferença, mas a gente entende perfeitamente. Por quê? As bases do espiritismo, elas estão sediadas na imortalidade da alma. Então, o consolar é exatamente saber que ninguém morre, né? O que fica na terra, o que apodrece, o que é perecível, né? Que é o corpo físico. O corpo físico, a gente usa o corpo físico durante a reencarnação, né? Durante a nossa vida terrena. E o espírito se liberta. É nesse sentido que Allan Kardec está dizendo. Continuando, durante sua encarnação, o espírito age sobre a matéria por intermédio de seu corpo fluídico ou perispírito. Isso aqui é muito importante, essa frase. Porque ela vai dar ensejo para o próximo capítulo, quando vai se falar a respeito de fluidos, tá? Que é por onde operam todas as comunicações mediúnicas, todo pensamento, né? Ele acontece no meio fluídico, todos os desejos, né? A obtenção das formas, principalmente no plano extrafísico, tudo acontece através dos fluidos, né? E o espírito age sobre a matéria, né? Uma coisa bem clara. Por exemplo, eu imagino, eu estava explicando esses dias para o meu filho a respeito de contração muscular, né? Eu quero fazer uma caminhada, por exemplo, eu quero passar um pé na frente do outro, quero caminhar, coisa simples, né? Como ela está automatizada nas pessoas que caminham normalmente, sem problemas, não se pensa assim, nossa, eu vou passar o pé direito à frente do esquerdo, o esquerdo à frente do direito, e assim sucessivamente, e ganhando velocidade na minha caminhada. Não, nós não pensamos assim, porque foi automatizado essa atitude nas pessoas que podem caminhar normalmente. Mas, no início da nossa vida terrena, quando nós éramos criancinhas e a gente estava aprendendo a caminhar, não era assim. Por quê? Porque a gente não estava acostumado a caminhar, né? O corpinho da criança estava primeiro se sustentando, aprendendo a ficar de pé, né, sob as duas pernas, para depois começar a ensaiar os primeiros passos. Então, existia o espírito que comanda o sistema neurológico, né? Tem um comando. Por quê? Porque o cérebro por si não pensa, né? A matéria grosseira, nós já aprendemos isso aqui junto com Kardec na Gênese. A matéria não pensa, ela não tem inteligência. A matéria é matéria. O espírito utiliza da matéria, né? Então, o espírito comanda e o sistema neurológico tem os seus processos para fazer com que a gente dê um passo, dê outro passo. E
por aí todos os outros exemplos de movimentação no nosso corpo, os que não são automatizados, né? Que dependem da nossa vontade direta. Então, quem comanda a matéria é o espírito, né? Não só a nossa matéria aqui no plano encarnado, como no plano desencarnado, né? Toda a maneira de lidar com a matéria quem é comandado pela vontade do espírito. Ocorre o mesmo fora da encarnação, então não é só na vida terrena. Como o espírito, e na medida de sua capacidade, faz o que faria com a criação humana, mas não tendo o corpo carnal por instrumento, ele se serve, quando necessário, do órgão material de um encarnado, que se chama médium. Então aqui ele traz mais uma explicação. Os médiums são utilizados pelos espíritos, né? Através desse processo, do processo dos fluidos, a expansão perispiritual, que é o nosso corpo espiritual, corpo tanto do encarnado quanto do espírito desencarnado, e é através dessa comunicação que ocorre a organização, né? Não é organização, mas é a manifestação espiritual através da matéria, ok? O meio no qual agem os espíritos e o modo de execução, não sendo os mesmos que no estado de encarnação, os efeitos também são distintos. Está explicando Kardec por que as leis que regem a matéria têm alguma diferença com as leis que regem mundo espiritual. Tem alguma diferença, não são muitas diferenças. A gente acredita hoje, já estudando um pouco mais, aprofundando um pouco mais, que tem muita similitude, né? Muita similitude. Mas, aos olhos daquele que é cético, ou aquele que não quer ser, que não quer acreditar, né? Ele não é convencido, né? É como se ele não quisesse ser convencido. Explica Allan Kardec. Antes de se conhecer olha o exemplo que ele traz. Antes de se conhecer as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos eram considerados prodígios aos olhos de certas pessoas. Desde que a causa foi conhecida, o maravilhoso desapareceu. Acontece o mesmo com os fenômenos espíritas, que não fogem da ordem das leis naturais mais do que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros, que foram fonte de uma imensidade de crenças supersticiosas. Então, ele quer dizer que não é porque a gente não enxerga com os olhos, não toca com as mãos, né, não ouve com os ouvidos, que isso não exista. É que a maneira com que os fenômenos são apresentados pela lei natural para a gente, para a humanidade, são diferentes. São completamente diferentes. O médium, por exemplo, ele não enxerga espíritos, o vidente, não enxerga espíritos com os olhos. Como assim, Daniel? Ele não enxerga com os olhos, porque muitas vezes ele está vendo com os olhos fechados. É até poético dizer, ele vê com os olhos da alma. É pela expansão dos fluidos do perispírito. Tá? É uma coisa um pouco mais complexa da gente explicar, mas é um exemplo que a gente traz, né? Não se vê com os olhos físicos, se vê com os olhos da alma, no caso da mediunidade e evidência, ok? Para a gente encerrar então, contudo nos dirão, abre aspas, admitis que um espírito possa levantar uma mesa e a manter suspensa no espaço sem apoio, sem ponto de apoio. Não seria uma derrogação da lei da gravidade? Tá citando Kardec as mesas girantes, né? Que foi um processo pelo qual os espíritos, antes da codificação, chamaram a atenção do próprio Allan Kardec, né? Que se chamava na época, não se tratava pelo seu pseudônimo, Allan Kardec, era Hippolyte Léon Derizat Rivail, professor Rivail. Então, assim,
As mesas subindo e descendo não é contra a lei da gravidade? Sim, da lei conhecida. Por acaso conheceis todas as leis? Antes de se ter experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma pesada máquina transportando vários homens pudesse vencer a força da atração? Isso porque a época de Kardec, 1857, foi quando começou a codificação. O livro A Gênese ele foi escrito em 64 ou 65, quer dizer, já tem aí muito tempo, né? Eu acredito que nós não tínhamos aviões ainda naquela época, né? Com certeza não. Nem carros ainda existiam, motorizados. Kardec não conheceu os aviões, né? Pelo menos não encarnado. Então, imagina se a gente dissesse naquela época, em 1860, que dali a alguns anos seria inventada uma máquina que voasse, né? Voava de um lugar para o outro, muito longe, e que poderiam carregar 300 pessoas dentro dela tranquilamente, fazer pousos tranquilos, suaves. Louco, né? Acontece o mesmo com o espiritismo quando a pessoa não quer se convencer. Não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Não briguemos por isso, não é verdade, meus amigos? Nós fechamos mais uma parte, então, dos nossos estudos. Todas as quintas a gente vai publicar aqui no Facebook, tá? Nas redes sociais do centro, no YouTube também, tá? Nosso canal lá no YouTube tem essa publicação. Então a gente mantém aqui a chama acesa dos nossos estudos de A Gênese, tá bom? Eu espero que vocês possam aí fazer as suas reflexões em casa. Beijo!